Atenção, moradores de Sorocaba, depois de paralisação de 3 dias, amanhã a Receita Federal volta a atender normalmente. Quem tem as informações é o Pedro Torres. Boa noite para você, Pedro. Boa noite, Mariel Marte. Boa noite a todos que acompanham Noticicidade. A paralisação, que foi de alcance nacional, começou na segunda-feira. Em Sorocaba, a inclusão dos analistas fiscais da Receita foi do número de 80 profissionais. E também, Mariel, durante esses 3 dias, ficaram prejudicados serviços como regularização do CPF, emissão de alguns certificados e regularização de obras. Segundo o porta-voz do sindicato, o atendimento foi interrompido, esse protesto, com relação à posição da administração, com relação a uma emenda votada na Câmara dos Deputados que vincularia o salário dos auditores do Tribunal da Justiça com relação aos ministros do STF. Como você mesmo disse, a regularização dos trabalhos da Receita Federal acontecerá amanhã. É com você, Mariel. Obrigada, Torres, pelas suas informações. Com os dias mais quentes, força-tarefa contra a dengue em Votorantim acende sinal de alerta no município que neste ano já esteve em estado de emergência por conta da doença. O trabalho de orientação é diário e de porta em porta. Os agentes de controle de endemias vistoriam dentro e fora das residências. Neste quintal, perigo. De acordo com o proprietário do imóvel que não quis aparecer, a água nos baldes está acumulada desde a última chuva. Condições perfeitas para as 4 fases da dengue: ovo, larva, pupa e mosquito adulto. A gente recolheu 10 pupas como amostra, mas tinha muito mais. Em 2 dias, elas se transformariam em mosquitos. Tem bastante gente que está colaborando, está cuidando, mas ainda a gente encontra tampa de caixa d'água aberta, tambor com água parada, tampinha. Então a população ela tem que estar consciente e estar eliminando. A preocupação aumenta conforme as condições climáticas. É que mesmo no inverno as temperaturas estão altas. De acordo com meteorologistas, na primeira semana de agosto, os termômetros registraram até 4 graus a mais que no mesmo período do ano passado. A questão é, quanto mais quente, mais riscos correm a população em relação à dengue. O alerta, segundo a diretora de Vigilância em Saúde de Votorantim, foi dado depois do resultado da força-tarefa realizada no mês de julho, em dezenas de pontos do município. O nosso índice larvário foi de 1,6, o que significa que de cada 100 imóveis, aproximadamente 2 apresentam larvas do Aedes aegypti. Se hoje são ovos, larvas, em poucos dias, o problema pode atingir todos os bairros. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 2.354 casos. Por isso, a cidade decretou estado de emergência, enquanto que no ano passado inteiro foram registrados 28 casos. Se nós já encontramos nessa época, que não é comum esse número, um índice alto, como é que vai ser em janeiro do ano que vem? O controle não é impossível. Claudinei não descuida do quintal. Para manter a produção de limão mesmo sem chuva, uma garrafa com água. Mas prestem atenção, está fechada e somente um furo mínimo voltado à terra. A gente procura sempre manter os locais que possa acumular água dentro de um local fechado que não vai chover, não vai acumular água. Dentro de casa, atrás da geladeira, no quintal. A varredura é diária para evitar a criação do mosquito transmissor da doença. Eu levanto cedo e já vou limpar o quintal. Todo dia. Meu serviço é limpar o quintal. Dona Expedita, a casa da senhora está de parabéns. Obrigada. A senhora está cuidando tudo bem cuidadinho. Obrigada. Se todo mundo cuidar do jeito que a senhora cuida, aí com certeza vai diminuir os casos de dengue. Tá, obrigado.
Isso aí, tem que cuidar mesmo. Só lembrando que em Sorocaba esse ano foram mais de 52 mil registros da doença. O governo de São Paulo vai distribuir cartilhas e manuais de combate à dengue em todos os municípios. A Secretaria da Saúde divulgou que quase 500 mil de pessoas foram infectadas no estado. Os números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde mostram que até julho deste ano foram registrados quase 500 mil casos da doença. É mais que o dobro do que foi registrado durante todo o ano de 2013, quando cerca de 200 mil pessoas tiveram a doença. O número de mortes por causa da dengue também foi recorde este ano, 306 até julho. E o calor continua. A quinta-feira deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 11 e máxima de 28 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Campo Limpo Paulista registra a mínima de 13 e máxima de 28 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Itapetininga tem mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em São Roque, a mínima é de 9 e a máxima de 24 graus. Você vê imagens feitas em Salto de Pirapora que registram incêndio em mata no bairro Santa Helena. Como a cidade não conta com corpo de bombeiros, a prefeitura enviou um caminhão-pipa ao local. Segundo os moradores, o incêndio durou 1 hora e prejudicou crianças e idosos por conta da fumaça. As próprias pessoas que estavam por perto resgataram vacas e bezerros que estavam próximas ao local. A Guarda Municipal informou que o incêndio foi controlado. E um outro incêndio foi registrado também em Salto de Pirapora no fim da tarde, uma área em construção que fica no bairro Campo Largo, perto da prefeitura. As chamas também já foram contidas. 2 pessoas, um guarda municipal de Jundiaí e um jovem de Sorocaba. Apesar de viverem em cidades diferentes, eles têm algo em comum. Os 2 são campeões mundiais de jiu-jitsu e representam muito bem a nossa região. Quem vê o Júlio de farda nas ruas de Jundiaí nem imagina que nos dias de folga ele carrega no peito uma série de vitórias. O amor pelas artes marciais é antigo, mas a história com o jiu-jitsu começou há 1 ano e meio. Depois que começou a competir, o empenho cresceu. Toda vez que tem algum campeonato, eu trabalho a parte técnica, a parte física e a parte psicológica também. Então, aí, 1 mês antes, 20 dias antes, a gente aumenta a intensidade nos treinos. Eu acho que um grande diferencial que ele tem é que ele gosta muito de competir e se mantém muito calmo durante as competições, né? E isso faz com que ele ouça as técnicas passadas de fora, as instruções passadas de fora e tenha um ótimo desempenho nas competições. Por trabalhar à noite, Júlio treina na parte da manhã e descansa com a família à tarde. Mas não foi só ele quem precisou adaptar as aulas. Em função do trabalho dele na guarda, ele faz turnos, né? Então, 50% do treino dele acontece em Campo Limpo, num projeto social que a gente tem lá, onde dá espaço para 200 atletas, entre eles o Júlio, né? E a outra 50% ele pratica aqui em Jundiaí com o Felipe Matos. E depois da vitória no último campeonato mundial, mais uma medalha foi adicionada à coleção. E quem pensa que após a conquista vem o descanso, que nada. Não pode parar. Outro campeão mundial desta arte marcial saiu dos tatames de Sorocaba. Em pensar que Cleiton Rino, de 16 anos, começou a praticar o jiu-jitsu apenas para emagrecer. Baixei 20 quilos, eu pesava 104 quilos com 13 anos e hoje em dia eu levo como trabalho. Tanto que eu larguei a casa dos meus pais para morar na academia, que é o meu sonho, eles moram em outra cidade hoje em dia. E hoje eu faço isso com esporte, vivo para isso. Toda essa dedicação rendeu recentemente ao jovem o título de campeão mundial na categoria pesadíssimo juvenil faixa azul e vice-campeão no absoluto, quando não há divisão de peso. O Cleiton é mais um resultado de sucesso de ações esportivas voltadas para a inclusão social, ou seja, menos jovens nas ruas e mais campeões no pódio. A
A equipe que o jovem carrega no kimono, treinada por Emerson Guego, forma mais do que atletas, cidadãos preparados para lutar no tatame e na vida. A consequência acaba sendo um cidadão melhor, um cidadão que tem mais consciência, mais disciplina, eles aprendem hierarquia, respeito ao mais velho e acabam levando também para o dia a dia deles. Hoje, Cleiton é um exemplo para outros que optaram pelo mesmo caminho do bem. O caminho do esporte. Tenho muitos colegas que saíram de dependentes químicos, que saíram e treinam jiu-jitsu junto comigo, para esporte mesmo, competição. Eles eram viciados, traficavam, roubavam. Aí eu apresentei o jiu-jitsu para eles e hoje em dia eles são pessoas excelentes. Já imaginou fotografar sem ver? Um portador de deficiência visual que é fotógrafo faz um desafio. Alunos são vendados para sentir as dificuldades de fazer esses registros. Por conta de uma deficiência visual de nascença, Teco nunca poderá ver essas belas imagens com perfeição. A surpresa vem quando nós descobrimos quem as registrou. Fui eu, né? Para esse feito, ele usa de outros sentidos, como o tato, a audição e a descrição das imagens. A técnica para registrar imagens sem o uso da visão foi desenvolvida pelo fotógrafo esloveno Eugin Bafkar, que ficou cego acidentalmente aos 12 anos e é considerado um dos mais importantes artistas contemporâneos. Uma influência para o trabalho de Teco, que hoje inspira novos fotógrafos. Hoje eu ministro workshops ensinando pessoas com e sem deficiência visual a fotografarem de uma forma diferente. O deficiente visual aprende a fotografar. E quem não tem deficiência aprende outras técnicas para mudar o conceito de fotografia, que não é só imagem. Fotografia é muito mais que imagem, é um conjunto de sentidos. Nós estamos nessa escola em Sorocaba, onde o Teco irá ministrar um workshop. A questão é que os alunos não sabem que o palestrante é um deficiente visual. A gente vai invadir a sala de aula, perguntar as expectativas dos alunos antes que eles saibam desse pequeno detalhe. Com licença, pessoal, com licença, nós somos da TV Sorocaba, SBT, a gente vai acompanhar a aula de vocês. Antes eu queria saber as expectativas. Cada vez mais aprendendo mais para futuramente a gente poder ser um fotógrafo famoso, reconhecido. A gente tem que ter uma emoção, tem que ter um sentimento, né? Porque cada momento que você vai fotografar, independente de onde você vai fotografar, são momentos diferentes. Então você pode estar num momento mais tenso ou num momento mais tranquilo, numa paisagem, seja lá uma coisa mais... Já pensou em fotografar sem a visão? Olha, eu já ouvi falar nisso. Eu nunca imaginei como seria. A primeira surpresa foi anunciada aos alunos. A todo momento, eles estarão vendados. O palestrante é apresentado por Bruno Andrade, que também é professor de fotografia. Aqui é o Teco, grande amigo, fotógrafo. Pela primeira vez, os estudantes passam por essa experiência. É complicado. Eu não sinto confiança para dar os passos para trás, não sinto confiança se eu estou enquadrando certo. Mais do que uma aula, uma vivência que se torna uma lição de vida. As dificuldades aparecem e a gente vai ensinando a resolvê-las, né? A superar toda e qualquer dificuldade ou imprevisto que aconteça na nossa vida. O Noticidade termina aqui. Fique agora com o SBT Brasil. Eu te espero amanhã cedinho no Noticidade Manhã. Tenha uma ótima noite. Tchau.